Essa é a oportunidade passando na sua frente de você investir no ativo mais seguro que a gente tem no nosso país e ainda assim ter ganhos incríveis na sua carteira de investimentos. Olha só, vou fazer um desafio para você. Pega aí no seu celular, no seu computador e entra na plataforma do Tesouro Direto e dá uma olhada na taxa dos títulos do Tesouro IPCA+. Eles estão pagando acima de 6,30% ao ano. Isso é uma oportunidade poucas vezes vista nos últimos 20 anos e que está passando batido pela maioria das pessoas. Mas nesse vídeo eu quero escancarar o tamanho dessa oportunidade aqui para você, porque essa é uma chance incrível que nós, investidores brasileiros, temos de ter um excelente retorno com risco praticamente zero. Dá uma olhada aqui nesse gráfico que ele te mostra o histórico das taxas do título do Tesouro IPCA+ 2035, desde que ele foi lançado lá em 2010. Você percebe que esse patamar que a gente está agora, de 6,39%, ele só foi atingido algumas vezes nesses últimos 14 anos. Primeira vez, logo quando o título foi lançado, estava na casa de 6,30%. Depois, lá em 2011, nem chegou a 6,30. Aí, entre 2014 e 2016, que a gente estava numa baita crise econômica aqui no Brasil, essas taxas chegaram até quase 8% ao ano. Depois, aqui em 2018, nem bateu 6%. Mais recente, no ano passado, 2023, pós-eleição, aí no comecinho do ano, a gente estava numa situação bastante incerta, o governo falando uma coisa, o mercado falando outra, estava uma briga ferrenha. Esses títulos chegaram aí na casa de IPCA mais 6,5% ao ano. E agora, na metade do ano de 2024, pelos mesmos motivos do ano passado, principalmente uma grande incerteza com relação à política fiscal do nosso país, onde a gente tem uma dívida muito alta e que cresce a passos largos, já que a nossa taxa de juros também é alta, né? Nossa taxa Selic, e a gente só vê o nosso governo querendo gastar mais, querendo impulsionar consumo sem ter de onde tirar dinheiro. Isso aumenta o risco percebido pelos investidores, que se reflete em taxas de juros mais altas nos nossos títulos públicos. E se você parar para analisar esse gráfico, dá para ver uma certa correlação, né? Essa taxa só sobe bastante nesses patamares muito atrativos quando a gente está com uma situação econômica bem ruim. Só que o que eu quero te mostrar agora é uma coisa que vai, explodir a tua cabeça, que é essa imagem que mostra pra gente que a nossa economia e os preços dos ativos no mercado financeiro são feitos de ciclos, e nesses períodos onde a gente tem taxas mais altas são justamente os períodos de depressão, desânimo desses ciclos, são os períodos de baixa. Só que, como todo ciclo, a gente tem uma volta aqui em algum momento para um período de mais alívio, de otimismo, até a gente voltar lá para o topo do ciclo, onde a gente tem pessoas muito eufóricas, os preços dos ativos bem esticados, né, bem lá no alto. A gente volta e segue de novo fechando o ciclo aqui. E por que isso é tão importante? Porque todo ciclo, isso serve para o ciclo econômico também, ele tem um período de alta, ele tem um período de baixa. A gente agora está passando por um período mais de baixa. É justamente nesse momento que é interessante da gente ser um pouquinho mais corajoso nos nossos investimentos. Lembra da famosa frase do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ele falou isso mais voltado para o mercado de ações, para a bolsa de valores, mas isso serve muito bem também aqui para a nossa renda fixa, porque ela tem um comportamento muito parecido, muito correlacionado até com a bolsa de valores. E se a gente sabe que uma hora o dia ruim vai passar, né, o sol vai voltar a aparecer, o período de vacas gordas vai voltar a chegar, então agora é um bom momento para a gente aproveitar essas raras oportunidades nos nossos investimentos. E se você já ouviu alguém falando que agora é um bom momento para comprar ações, isso pode ser verdade, mas nem todo mundo tem esse estômago para comprar ações em patamares mais deprimidos e esperar esse negócio se valorizar de novo, surfando a montanha russa de emoções que tem ao longo do caminho, porque afinal as ações balançam bastante mesmo. E aqui eu quero te mostrar que você não necessariamente precisa investir em ações para ter ótimos retornos, para ganhar muito dinheiro e aproveitar bem esse retorno da economia para os patamares mais felizes. Para ilustrar bem isso, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Eu trouxe um comparativo do CDI, que é essa linha verde, que é a nossa renda fixa mais básica, o Ibovespa, que é a média do nosso mercado de ações, a linha vermelha, e essa linha verde mais escura é a inflação aqui no Brasil, né, medida pelo IPCA. Você percebe que nos últimos 20 anos, tanto a renda fixa do Brasil quanto as ações
superaram bastante a inflação e tiveram uma performance até que quase parecida, né? Nesse período de 20 anos o CDI rendeu aí 150% a mais do que as ações, principalmente porque a média do nosso mercado é ruim, né? O índice Bovespa ele é mal feito, mas isso não vem ao caso, isso é tema para outro vídeo. Talvez você até já saiba dessa informação aqui, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: olha o que acontece quando a gente adiciona um IPCA mais 6, que é até uma taxa mais baixa do que a gente tem hoje no Tesouro Direto, aqui nesse gráfico, que é esse verde musgo aqui, né, essa cor de burro quando foge. Você percebe que no período dos últimos 20 anos, ele ganhou de todo mundo, e ganhou até por uma certa margem, viu? 860% no IPCA mais 6, CDI 640 e Bovespa 500 e a inflação apenas 200% no acumulado. E você vê que isso é nos últimos 20 anos. A gente tem um cenário muito parecido quando eu coloco os últimos 10 anos. Aqui também o IPCA mais 6 ganha de todo mundo. E nos últimos 5 anos também ganha de lavada, rendeu quase o dobro da renda fixa, quase 3 vezes as ações, que nos mostra que essa é uma maneira muito inteligente de aproveitar o ciclo de mercado aqui no Brasil, principalmente se você está pensando em investir por longo prazo, se você tem tempo para esperar. Se a gente testa para períodos mais curtos, 3 anos, ainda está ganhando bem, né? A bolsa está bem ruim nos últimos 3 anos, 2 anos, aí o negócio já fica um pouquinho mais equilibrado, 1 ano também já fica mais equilibrado, né? Em períodos mais curtos, você tem distorções maiores. Agora, quando você começa a estender esse período, a partir de 3 anos, 5 anos, a superioridade do IPCA mais 6 fica bem clara. E aí tem um gráfico que eu gosto até mais do que esse gráfico que é do desempenho acumulado, que é esse outro gráfico aqui, do que a gente chama de janelas móveis. O que é isso? Porque eu peguei todas as janelas de 5 anos, os períodos de 5 anos, desde lá de 2010. Daqui o primeiro ponto do meu gráfico, eu estou pegando dia 20 de março de 2010 até o dia 19 de março de 2015. Segundo ponto, dia 21 de março de 2010 até o dia 23 de março de 2015. Então, o período é 5 anos, eu vou sempre andando um dia. Tira um dia lá do começo, adiciona um dia no final. Tira um dia no começo, adiciona um dia no final. Isso é uma janela móvel. Aqui as cores mudaram um pouquinho, então vamos lá. A linha azul é a inflação, a linha roxa agora é o CDI, essa rosinha meio vermelho claro é o Ibovespa e a laranja é o IPCA mais 6, nosso querido IPCA mais 6. Percebe como o IPCA mais 6 ganha do CDI da inflação em qualquer período de 5 anos, dos últimos 15 anos para trás. Então aqui a gente está bem sossegado, né? A gente percebe que é uma renda fixa superior quando a gente está falando de longo prazo. E ganha também do Ibovespa, né, das ações, na maior parte do tempo, com exceção de períodos onde a bolsa andou bastante. Esses períodos geralmente acontecem depois de uma grande queda, como foi aqui, por exemplo, o caso de 2020, ou até se a gente pegar aqui de 2018, 2019, é porque aqui entre 2014 e 2016 a gente estava num período bem ruim naquela crise econômica aqui no Brasil durante o governo Dilma. Eu trouxe esses dados para te mostrar que aqui no Brasil investir em renda fixa não pode ser deixado de lado. É sim uma excelente maneira de gerar retorno até para sua carteira enquanto você investe no ativo mais seguro que a gente tem no país, que são os títulos públicos. É uma oportunidade tão grande que eu até criei uma estratégia para sempre saber em qual renda fixa eu deveria me posicionar naquele momento, qual que é o melhor cavalo para eu escolher na renda fixa brasileira. E eu faço isso principalmente usando o que eu chamo de diagrama da renda fixa ativa, que é esse cara que você está vendo na sua tela. Então aqui a gente vai analisar tanto os prazos dos investimentos como os principais indicadores da nossa economia, que aqui eu estou pegando a taxa Selic e a inflação. Então, em períodos de Selic mais alta, inflação mais alta, ou inflação mais baixa, Selic mais baixa, de acordo com cada um desses indicadores, eu tenho aqui um tipo de investimento, tanto com relação à rentabilidade dele, se ele é pré-fixado, se ele é em CDI, ou se ele é no nosso querido IPCA+, e um prazo onde eu geralmente vou encontrar as melhores oportunidades. Então aqui a gente ainda está numa Selic alta, a gente ainda está acima dos 10%, e aí estamos com uma inflação relativamente alta, com um viés de alta, né? Com o governo querendo gastar mais, e isso tende a impactar a inflação, tende a jogar o IPCA um pouco mais para cima. Então eu ainda estou procurando mais oportunidades, principalmente aqui, ó, IPCA+, médio e longo, que é justamente o nosso querido Tesouro IPCA+. Você consegue
consegue ter acesso a esse diagrama e a toda essa estratégia que envolve a renda fixa ativa, que envolve você analisar o cenário macroeconômico e aí sim decidir onde alocar o seu dinheiro dentro da renda fixa no Brasil, no meu treinamento Renda Fixa Turbo, que eu vou deixar um link aqui embaixo caso você queira conhecer, caso você se interesse para aumentar o retorno da sua carteira de renda fixa brasileira sem aumentar o seu nível de risco, né? Sem entrar naquela coisa de debêntures, CRI, CRA, que honestamente ali a chance de você entrar numa furada é bastante grande. Falo isso infelizmente por experiência própria. E aqui é um investimento muito legal, porque mesmo que você não queira esperar até o vencimento, né, carregar lá até 2035, 2045, você pode sair antes também com um excelente retorno através do que a gente conhece como marcação no mercado. Aqui eu vou pegar um exemplo só para você ver como que isso acontece. Olha aqui no último um ano, vamos pegar para ficar mais fácil o gráfico, né? Ele vai ficar mais pertinho. Se eu pegar aqui, ó, no outubro de 2023, onde a taxa estava 5,86, nem estava nos maiores patamares, mas se eu comparar 5,86 até esse ponto mais baixo aqui, ó, 2 meses depois, a 5,29, tá 25 do 10, PCA mais 5,86, 26 do 12, 5,29. Se a gente fizer uma continha aqui, 5,86 menos 5,29, a taxa caiu 0,57%. Olha como isso impacta no preço desse ativo. Então eu venho aqui, dia 25 do 10, 2.157 e no dia 26 do 12, 2.331. Vamos fazer a mesma continha? 2.331,64 e aqui 2.157,30. 2.157,30. Isso eu estou falando de um ganho de 8,08% em apenas 2 meses. E gente, isso é um absurdo, a gente está falando de 8% em 2 meses para o investimento mais seguro do Brasil, para renda fixa comprando títulos públicos. E aqui a gente só teve um fechamento da taxa, uma queda da taxa de 0,5%. Imagina se a gente está falando de 1%, 1,5%, 2%, que é o que pode acontecer a gente comprando esse investimento nesses patamares agora de IPCA mais 6,30. Não é nada absurdo pensar que isso possa voltar para baixo do IPCA mais 5, ali para os 4,80, 4,5, quem sabe, dependendo da situação do nosso país. E aí essa até é uma premissa lá do treinamento da Renda Fixa Turbo, da nossa estratégia de renda fixa ativa, aproveitar essa queda nas taxas para fazer uma venda antecipada mesmo desses títulos e apurar um ganho aí gigantesco, que simplesmente bate a bolsa de valores, bate fundo imobiliário, é melhor do que qualquer outra coisa que você possa investir aqui no Brasil. Inclusive, se você quiser assistir um outro vídeo que fala um pouquinho mais sobre a marcação ao mercado, sobre o potencial que você tem de fazer essas operações de prazo relativamente curto dentro da renda fixa, com muita segurança e conseguir ganhos nível bolsa de valores, eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você assistir, onde eu mostro como eu consegui mais de 20% de retorno em apenas um ano com títulos de renda fixa.